Tema de hoje: eu não sou um estrangeiro para Deus. Vamos compreender a profundidade deste assunto hoje, porque é tremendo como Deus está falando conosco, e Ele ainda tem uma palavra sobre perceber a voz de Deus, reconhecer e aplicar aquilo que Deus está falando. Diz a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Tudo que nós ouvimos tem um sentido. Tem vozes boas, tem vozes más. E nós vamos discerni-las para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo e verdadeiro, Deus soberano, Deus que tem o controle absoluto das nossas vidas, da nossa igreja, deste santo ministério. Nós estamos aqui por Tua soberana vontade e queremos, Senhor, fazer conforme os Teus desígnios já pré-estabeleceram. Não queremos lutar contra Ti, não queremos lutar contra a Tua palavra, queremos nos submeter a ela, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra traz vida para quem a recebe e mistura com fé, e assim nós faremos a partir de agora. Misturamos fé à Tua palavra e saímos como sábios, como prudentes construtores. Saímos daqui hoje, Senhor, como pessoas que aplicam a palavra e veem a Tua glória em todos os dias de suas vidas. Para a honra e glória do Senhor nós já oramos, e todo o povo do Senhor diz amém e amém. Obrigada, Ciro. Amados do Senhor, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Nós estamos o tempo todo ouvindo vozes. Agora você está ouvindo uma voz. Mas antes de chegar aqui, durante o seu dia todo, você esteve ouvindo voz. Quem ouviu vozes através da rádio hoje, levanta a mão. Você ligou o rádio, ouviu alguma coisa? Quem ouviu vozes através da televisão? Vimos televisão. Quem ouviu vozes no seu trabalho? Quem ouviu vozes na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho? Quem ouviu vozes na sua casa? Quem ouviu vozes quando estava a caminho do trabalho ou a caminho da igreja? No ônibus, no trem, no metrô, no carro. Quando você... Ouvimos vozes, muitas vozes. O tempo todo nós estamos ouvindo vozes. Todas estas vozes têm um sentido. Todas elas têm uma interferência em nossa vida, positiva ou negativa. Todas estas vozes, elas são boas ou más. Elas têm procedências diferentes. E nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que estas vozes trazem aos nossos ouvidos. Em 1 Coríntios 14, 11, diz assim: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, você agora pensou rapidinho em vozes que você ouviu durante este dia. Talvez você tenha ouvido todas as vozes em português, eu não sei. E boas, más, ridículas, inúteis, fantásticas, você conseguiu compreender. Amém? Talvez você tenha se deparado com alguém que não fale português. Ou se não aconteceu hoje, isso pode ter acontecido em outra época, em outros dias, ou acontecerá. O que acontece quando duas pessoas que não falam a mesma língua começam a conversar, cada um na sua língua? O que um fala não tem significado para o outro. Quando o outro fala, também não tem significado para o primeiro. Então a Bíblia diz que se eu ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala.
nós classificamos assim. A gente ouve uma pessoa falando num outro idioma e nós dizemos, olha lá, aquele rapaz é estrangeiro. Num primeiro momento, depois nós podemos até identificar de onde ele é. Mas nós não entendemos a sua língua, nós já, colocamos ali um rótulo. Ele é estrangeiro. E ele, se não entende a minha língua, também vai me classificar como uma pessoa estrangeira. Então, por que nós estamos falando isso? Vamos para a voz de Deus. Se nós não conhecermos a voz de Deus, nós podemos pensar ou podemos tratar com Deus como se Ele fosse para nós um estrangeiro. Eu não entendo o que Deus fala. Eu queria que você soubesse que há muitas pessoas que não entendem nada do que Deus fala. Que Deus, para muita gente, é um estrangeiro. Muitas coisas Deus fala, e há muitas pessoas que não entendem o que Deus fala. Deus passa a ser um estrangeiro. E a maior dificuldade, amados, qual é? É estabelecer um contato com um estrangeiro, com uma pessoa de língua diferente. Alguém aqui já teve essa experiência? De ter que se comunicar com alguém, de ter que se fazer entender a alguém que não fale português? E você não sabe a língua da pessoa? Quantos tiveram essa experiência? É fácil? Não, não é. Vamos trocar a ordem. Você já esteve diante de um estrangeiro e ele está falando na língua dele e você não entende nada do que ele está falando e ele está ali, sabe, ele quer uma ajuda, ele quer lhe falar alguma coisa, ele quer indicar alguma coisa e você não pode se comunicar porque você não entende nada do que ele está falando? Já passaram por isso? Já. É difícil ou não é? Então, quando nós falamos línguas diferentes e não temos o entendimento daquela outra língua, existem o quê? A comunicação chama de entraves na comunicação. Há um rompimento no fluxo da comunicação. Ninguém consegue se comunicar, porque comunicação é uma troca. Alguém fala, alguém recebe, depois alguém manda, o outro recebe. Há uma troca. Então, assim, isto é importante você entender no plano humano, porque você vai entender como isto é complicado no plano espiritual, se as pessoas não entenderem a voz de Deus. Ou se Deus não entender o que nós falamos com Ele. Porque existem pessoas, amados, que são muito confusas para falar. A nossa própria língua, nós nos deparamos com pessoas com uma comunicação muito difícil. Agora vamos para uma coisa mais próxima. Você conhece ou conheceu alguém que fale a sua própria língua e você não consegue entender o que a pessoa fala? Agora veja, uma pessoa fala a minha língua, mas eu não entendo nada que ela fala. Ou ao contrário, eu tenho essa experiência. Você fala para alguém na mesma língua e ela não entende nada que você fala. Não é verdade? A gente usa uma expressão, eu estou falando grego, né? Eu estou falando chinês. A gente usa umas línguas assim bem mais difíceis para nós, mas mais distantes, para a gente mostrar, gente, não tem comunicação, não tem entendimento. Então, Deus está há alguns cultos nos falando da importância de ouvirmos a voz de Deus, mas de entendermos a voz de Deus, de reconhecermos, Suzy, a voz de Deus. É Deus quem está falando. Até aí, demos um passo grande, avançamos uma coisa, você dizer, Deus está falando. Peraí, parece que é Deus. É Deus quem está falando. Graças a Deus, já reconhecemos que é Deus, já aprendemos a reconhecer a voz de Deus. Agora, nós vamos para um outro patamar, é entender a voz de Deus. Porque todos que vêm a esta igreja, de uma forma ou de outra, sabem que Deus fala aqui. É verdade ou não é? Deus fala.
todos, de uma forma ou de outra, reconhecem que é Deus que está falando. Não é verdade? Mas nem todos entendem o que Deus está falando. Ou se fazem entender quando falam com Deus. Olha só o que diz João 10, 3 a 5. Para este, está falando do bom pastor, que é Jesus Cristo. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. O porteiro reconhece o pastor e a voz do pastor, então abre. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem. Ele chama as ovelhas pelo nome. E agora o próximo, o que que diz? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, até aí está tudo bem. Até aqui, nós também fazemos. De uma forma geral, todo cristão faz isso. Ah, estou ouvindo. É Deus que está falando. Ah, Deus me chamou. Deus me salvou. Agora eu estou reconhecendo a voz dele. E eu o estou seguindo. Até aqui nós compreendemos todos. Mais para frente. Mas, de modo nenhum, as ovelhas seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, agora é que entra o ápice desta questão, que é delicada e muito perigosa para as ovelhas. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando que há neste processo de seguir a Jesus, vozes que chegam de estranhos. Então, amados, se nós não tivermos a percepção exata de que a voz é de Deus, e nos comunicarmos e ouvirmos também o que Deus está falando, nós muitas vezes teremos dificuldade em discernir as vozes dos estranhos. E nós precisamos entender a voz de Deus, entender a língua de Deus, até porque é Deus quem vai nos avisar que aquilo lá é um estranho, que aquilo lá não procede dele. Que aquela voz, aquele conselho, aquela pessoa não tem parte com ele. Você está entendendo como é importante não só saber que é Deus, não só reconhecer, não só estar andando, seguindo a Jesus, mas também entendendo o que ele nos diz. Quem está entendendo? Amém? Então, o Senhor diz que ele chama pelo nome. Você precisa receber isso por fé. O Senhor conhece você. Você não é alguém, sabe, na escuridão. Você não é alguém que Deus não sabe bem quem é. Não. A ovelha, ela tem ali algo muito peculiar. Nós dizemos que a ovelha tem um tímpano de ovelha. A ovelha tem um tímpano ovelíneo, vamos dizer assim. Que é um tímpano espiritual condicionado por Deus para ouvir a sua voz. E quando se habitua a ouvir a voz, quando se habitua a entender o que Deus fala, aí então, esta ovelha, esta pessoa, vai perceber quando outras vozes são vozes de estranhos. E ao entender e perceber que são vozes de estranhos, ela vai fugir, não vai se envolver, não vai cair no laço e na lábia dos estranhos. Você está entendendo o que Deus está falando? Está claro como o sol, como o céu? Amém? Então, por que nós precisamos disso, amados? Porque, presta atenção, a comunicação vai ficando mais clara, mais límpida. É como a língua que eu disse, a língua humana. Quando você começa a estudar uma nova língua, o que começa a acontecer? Algumas palavras já começam a dar sentido. Você já começa a pegar, a gente diz, bom, eu já peguei assim, eu já peguei a mensagem, eu já peguei ali algumas coisas que eu já sei para que lado está indo a conversa. E quanto mais você
aprende, quanto mais você conhece aquela linguagem, aquela língua, mais a comunicação fica fácil e tranquila. Mais você identifica aquela palavra, ou aquelas palavras, ou aquela pessoa no que ela está lhe falando. Quem está entendendo? Amém? Então, por que isso é importante? Porque nós moramos, amados, e num lugar, numa cidade, onde existem pessoas de todos os tipos. De repente, eu não sei se de repente você não tem uma vizinha espírita. Se você não tem um colega da sua classe, da sua sala de aula, aquele que o professor às vezes não deixa escolher e monta o grupo, sabe? Quando os grupos são organizados pelo professor, e você está ali convivendo, fazendo um trabalho, estudando junto com, sei lá, você pode estar ali com alguém que é esotérico, cheio de fantasias, de coisas do diabo. Nós precisamos, amados, ter isso muito claro. Identificar a voz dos estranhos, e ao identificar, a Bíblia diz, fugir. Aquela voz ou aquelas vozes não podem lhe influenciar. Aquelas vozes não podem fazer ou ganhar sentido na sua mente, no seu coração. Você tem que dizer, isso para mim é uma voz estranha. E eu não quero nada com estranhos. Porque eu tenho um bom pastor e eu sigo a ele. É essa voz que eu tenho aprendido a escutar, a reconhecer, e agora eu estou entendendo quando Deus fala comigo. O Senhor Jesus Cristo, igreja, não é uma emoção temporária, porque tem igrejas feitas de emoção. As pessoas dizem que o culto foi bom, não é, Neide? Se todo mundo chora, arrepia, vira do avesso, sobe nas cadeiras. Nossa, o culto hoje foi maravilhoso. Se a pessoa sai ali, não derramou lágrima, não teve calafrios, o culto hoje não foi bom. Há muitos lugares que o culto é medido por emoção. Só que emoção é carne. Você, para ouvir Deus, reconhecer a voz de Deus, entender a voz de Deus, não precisa necessariamente de ter emoção. Até porque a nossa vida é de fé e não de carne. Ainda que depois de ouvir e entender a voz de Deus e perceber o que Deus fala, você possa até se emocionar. Amém. Isso é consequência, mas isso não é termômetro. Se o culto é abençoado, se um culto é bom, se Deus está falando, se Deus não está falando. Então, o Senhor não é uma emoção temporária. O Senhor é vida e Ele, amados, Ele traz toda esta vida para dentro de nós. Por isso, Ele quer se comunicar conosco. Confesse isso, diga assim, o Senhor Jesus quer se comunicar comigo. Tem alguns irmãos que não acreditam nisso, mas eu estou aqui para lhe dizer que isto é a verdade da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus quer se comunicar com você. Isso significa que Ele quer falar e Ele quer ouvir você. Isso significa que Ele quer ser reconhecido. Isso significa que Ele quer que você entenda o que Ele lhe diz. E também Ele quer entender o que você fala para Ele. Por isso eu tenho dito aqui, quando falar com Deus em oração, em louvor, enfim, em meditação, em reflexão, no seu dia com o Senhor, no culto, fale com clareza. Fale porque, mas Ele é Deus, Ele sabe. Ele é Deus, mas eu não vou ficar aqui voando com a mente. Então o Senhor quer se comunicar conosco. Você sabe que existe uma coisa no mundo aí, chamada filosofia. Todos já ouviram falar em filosofia, não é? O que é filosofia? Não vou dar aula de filosofia. Mas, a grosso modo, filosofia é a busca da verdade. Vocês já imaginaram? Desde os tempos antigos, né? Desde a Grécia, dos filósofos gregos, eles buscando a verdade, buscando a verdade, buscando a verdade. Ora, se uma pessoa tem Jesus, essa busca termina. Não tem mais sentido você ficar estudando filosofia. Quem está compreendendo? Porque tem muitos cristãos que têm livros de filosofia. Eu gosto muito de ler o filósofo tal, Pode ser desde a antiguidade até os filósofos dos nossos dias. Mas filosofia o que é? Busca da verdade.
O que você vai encontrar em filósofos? Você vai encontrar outras pessoas que estavam buscando ou estão buscando a verdade, ainda não acharam. Nós já encontramos a verdade. Jesus Cristo é a verdade, amados. Então, quando você encontra a verdade, é com ela que você deve ficar, é com ela que você deve andar. E você deve saber que tudo que é verdadeiro virá dele. Então, qual é o nosso interesse? Ouvir as vozes das filosofias, dos homens, das pessoas? Não, nós temos que ouvir a voz de quem? De Deus. Ora, se você tem Jesus, a verdade já está na sua vida. Só que há pessoas que já ouviram a voz de Deus, ou já começaram a aprender como Deus fala, mas há outros, amados, que já desistiram dessa comunicação com Deus. E começam a dizer assim, quer saber? Comigo Deus não fala. Tem crentes em Jesus que dizem isso. Comigo Deus não fala. Ou então a pessoa diz assim, não, ele deve até falar, mas eu sou incapaz de ouvir a voz de Deus. Eu não entendo. Eu não escuto Deus falar comigo. Eu não entendo o que ele fala. Por quê, amados? Qual a razão das pessoas não ouvirem Deus falar ou não entenderem o que Deus fala? Por que estas pessoas parece que nunca ouvem nada? Nunca percebem quando Deus está falando com elas ou o que Deus realmente está falando. Precisam sempre de uma muleta ou de alguém para ajudar. Olha, irmãzinha, Deus está falando isso. Você entendeu, irmãzinha? Olha, irmã, você ouviu o que Deus falou no culto? Não entendi. Me explica aqui. Quantas vezes um culto acaba e às vezes alguém puxa o outro pela mão e fala, senta aqui, peraí, me explica direito, o que Deus falou mesmo? A pessoa não percebe o que Deus falou. Não tem o hábito de ouvir Deus. Não tem uma comunicação aberta com Deus. Então eu quero hoje mostrar alguns fatores pela Bíblia Sagrada que você precisa de se enquadrar neles para deixar de ser um estrangeiro para Deus ou para deixar de Deus, que Deus seja um estrangeiro para você. Porque tem muita gente que diz assim, olha, eu falo com Deus bastante, mas eu não sei se ele fala comigo. Fala bastante. Às vezes você não para ouvir, por isso que você não percebe, só fala. Mas eu sei que Deus fala comigo. O que Deus tem falado com você? Eu não entendo. Então você vai entender. Porque você precisa tirar aquilo que está impedindo esta comunicação. Você não é estrangeiro para Deus e Deus não pode ser um estrangeiro para você. Então, primeiro fator que você precisa se enquadrar para deixar de ser um estrangeiro para Deus, um estrangeiro aqui nesta igreja. Quando não se conhece bem o Senhor. Quando uma pessoa não conhece bem a outra, o relacionamento é cortado. Não é verdade? Se você não conhece bem uma pessoa, como é que você vai se relacionar com ela? E assim com Deus também. Muitas pessoas sabem muito pouco a respeito de Deus, a respeito de Jesus, né? 99% do povo de Deus sabem que Ele é o Salvador. 99% sabe que Ele é o Salvador. Mais nada. Quem é Deus para você? Deus é tudo. Deus é tudo não é resposta. E Jesus? Jesus é o Salvador. Que lindo. 99% sabem disso. O Deus da Bíblia, amados, é muito mais. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é imutável, Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, Ele é perdoador, Ele é um predestinador, é um Deus que tem o controle, Ele é juiz, Ele é o nosso paracleto, nosso advogado, Ele é o amigo mais chegado que um irmão, Ele é o Pai de amor bondoso. Bom, enfim, as pessoas não conhecem Deus, não sabem muito a respeito de Deus. E em 1 de João 5,20, o Senhor diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, se você reconhece que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, foi Ele que te deu esse entendimento para isso. Diga graças a Deus. E estamos no verdadeiro. Estamos ou não estamos? Estamos. Nós todos sabemos que estamos. E qual é o verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então, nós precisamos, isso aqui é só um ponto para dizer, esta igreja sabe que não existe um pai separado de um filho e de um espírito que é santo. Nós temos um Deus só, que se manifestou como pai na criação, como filho na redenção e como Espírito Santo, agora convencendo do pecado e na consumação dos séculos, para juntar os eleitos predestinados para a salvação. Mas existe um Deus só, e o nome dele é... E nós estamos nele, no verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus, elas vão ter dificuldade de se comunicar com ele. Segundo lugar, segundo fator que você precisa ter, se enquadrar. Quando as pessoas têm uma pobre autoimagem, pobre autoestima, quando a pessoa é aquela pessoa que se vê como o gafanhoto, o pó da terra, um miserável, pecador, imundo, um nada, um zero à esquerda, não é? Isto aqui, amados, isto é contagiante. Você fica do lado de uma pessoa assim, daqui a pouco você está se sentindo assim também. Então, isto aí é chamado o quê? Quando a pessoa começa na obra de Deus a denegrir a sua própria vida, a sua imagem, o seu aspecto, isso se chama falsa humildade. Os crentes, normalmente, eles oram assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre gafanhoto, eu sou de menos que o pó de um sapato, eu não valho nada, eu sou desgraçado. Essa é a confissão da maioria dos filhos de Deus, não é? Eu não sou digno, Senhor. Isto é ultrajar o Espírito da graça de Deus, é profanar o sangue da aliança. Sabe quantas vezes eu ouvi na lei, eu presenciei uma situação que é mais ou menos assim: vem uma pessoa cantar, louvar ao Senhor, e canta muito bem, né? Tem aquela voz que Deus deu, e a pessoa ali louva o Senhor, depois acaba o culto e alguém vai lá e parabeniza: nossa, que voz linda, minha amada, que voz linda, meu amado. Não, não é minha, é de Jesus. Não é sua, a voz é sua. Foi Jesus quem deu. Não quero glórias para mim. Ninguém está dando glórias. A glória é de Deus. Mas isso é uma falsa humildade. Sabe quando você diz: nossa, como você é bonita. Não, eu sou muito feia. Bonito é Jesus. Eu sei que Jesus é bonito. Agora, isso não significa que você tenha que ser feia, ou se considerar como tal. Amém? Então, isso se chama o quê? Falsa humildade. Quando as pessoas não têm uma boa autoimagem, uma boa autoestima, essas pessoas têm problema de comunicação com Deus, porque Deus não nos vê feios, pó do sapato, gafanhoto. Deus nos vê o quê? Eleitos, amados, pedras que vivem, a sua imagem e semelhança, escolhidos, mais que vencedores, bom perfume de Cristo. Amém, pastor Ricardo? Pastor Ricardo, você e sua esposa são lindos, para a glória do Senhor. Não vá ficando com glória a Deus. Amém. Terceiro lugar, quando as pessoas têm um falso sentimento de culpa. Vamos entender, existem basicamente dois tipos de culpa. A culpa espiritual, que é aquela assim: eu errei, e eu admito, eu tenho que corrigir o meu erro. Errei, admito que errei, né? E eu vou corrigir porque eu sou uma pessoa nascida de novo. Eu não vivo mais na prática do pecado, eu reconheço, minha carne me humilhou, minha carne me enganou, e eu vou colocar as coisas em ordem, peço perdão e assumo o meu erro, e amém, continua a vida. E existe uma culpa causada pela acusação dos pecados passados, que isto aqui, amados, é uma coisa do diabo. É aquela pessoa que é crente e ela diz assim: mas eu sei que eu não sou aceita por Deus. Eu sei que Deus nunca vai me perdoar. Eu sei que Deus nunca vai me aceitar no ministério. Sabe aquela pessoa que diz assim: você acha que Deus vai falar comigo? Eu digo: acho. Você não sabe o meu passado. É aquela pessoa que tem ali uma culpa o tempo todo pelo seu passado. Sabe, a pessoa diz: eu sou indigno, eu sou indigna. Amado,
Na cruz do Calvário, Jesus te lavou com o seu sangue, te redimiu. Ele pegou todo aquele lama de pecado, todo o seu passado, e ele jogou no mar do esquecimento. Não é para pensar nem mais um minuto no seu passado. Você está livre, perdoado. Chega de passado. Amém? Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus já se fez maldição. Não vou eu aqui trazer a maldição do meu passado e ficar aqui permitindo que ele me acuse. Então, lance isto fora, porque estas culpas, amados, elas bloqueiam a comunicação com Deus. Amém, Juarez? Estas culpas bloqueiam a nossa comunicação com Deus. Louvado seja Deus quando Ele nos dá um entendimento e pela força do Espírito Santo nos faz nos livrar desses entraves. Quarto lugar, quando está existindo pecado na vida da pessoa. Então, tem pecado na vida da pessoa persistindo, sabe? A pessoa está vivendo na prática de algum ou de alguns pecados. A comunicação com Deus zerou. Não tem. Aí é estrangeiro para Deus mesmo. E Deus passa a ser um estrangeiro. Eu particularmente, creio que nós desta igreja não entendemos como uma pessoa pode ser cristã se ali o pecado permanece, a pessoa sabe que é um peso aquele pecado, ela vive triste por causa do pecado, o pecado, aquela situação, é um problema para ela, mas ela não se livra daquilo. Como é que pode? O pecado, amados, é uma coisa tão grave que ele gerou morte. Se pecado fosse leve, não tinha gerado a morte na humanidade. Então, quando você pensar em pecado, pense, ele é grave ao máximo, porque ele tem poder de gerar morte. Teve esse poder e tem. Não rouba mais a salvação, mas gera morte. Morte de emoções, morte de relacionamentos, morte de sentimentos, morte de sonhos, morte na saúde, até morte física, porque se permanecer no pecado, vem disciplina da parte de Deus, correção e açoite. Então, o pecado é grave. É muito alto o preço de uma vida que vive o cristianismo num baixo nível, sabe? Quando a pessoa erra e ela se esconde, ela não abandona. Há muito cristão que erra e fica camufladinho, se esconde, mas não pede perdão e não abandona. Então, amados, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar morte nessa vida. Um tipo ou vários tipos de morte. É tão grave perante Deus que foi preciso um Cristo, uma cruz e uma morte para eliminar o pecado da vida das pessoas. É tão grave o pecado diante de Deus que foi necessário um Cristo. O que mais que eu falei? Uma cruz e uma morte. Então veja, porque o pecado, amados, pela história bíblica, sempre contaminou o homem. E sempre desafiou Deus. Então o pecado é um desafio a Deus. O pecado é como uma semente. Se você o encobre, se você o esconde, você começa ali a cultivá-lo, escondidinho. Porque escuta o que eu vou lhe dizer que pode chocar muita gente. Não há prazer maior nesta vida do que o pecado. O pecado, amados, ele traz um prazer para a carne tão grande, que é por isso que muita gente se vê ali na prática do pecado, não abandona, vai cultivando, escondidinho, escondidinho. A Bíblia chama isso de os prazeres do pecado, uma expressão bíblica, os prazeres do pecado. É mais prazeroso para a carne pecar do que vir à igreja. Isso é claro para nós. Isso é real, não é verdade, Fábio? É verdade. Agora, no cultivo do pecado, é que você corta a sua ligação para ouvir a voz de Deus, para reconhecer que é Deus e para entender
o que Deus está lhe dizendo. O problema do pecado na vida de uma pessoa é sério, porque contamina a própria vida, a sua relação com Deus está abalada e todos à sua volta sofrem, principalmente o seu lar. E eu quero ilustrar tudo o que eu falei até agora com uma passagem, uma história tremenda, que está no primeiro livro de Samuel 3. Vamos ver primeiro, retomando uma passagem que eu li aqui domingo, 4-9, que diz assim: o Senhor chamou o menino, era um menino, Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli, o profeta idoso, velhinho, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Não conhecia, não entendia que era Deus lhe chamando. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, o profeta velho, não é? Que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Nós já estudamos isso. Samuel era um menino e também era um menino espiritual. E um menino espiritual, hoje muitos de nós não somos tão meninos, mas muitos podem se encontrar na condição de meninos espirituais. Meninos espirituais não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem entender que é Deus que está falando ou o que Deus está falando. Então, é aquela pessoa que não cresceu. Estar na igreja ou estar lá fora é a mesma coisa. Vir para o culto ou ficar jogando em casa no computador, tanto faz, é a mesma coisa. Vem à igreja, muitas vezes até ligam a tomada quando entram por aquela porta, não é? Acaba o culto, desligam a tomada. Se perguntar o que o pastor pregou, não sei. Eu sei como era a roupa dele, porque eu fiquei ali contando quantos botõezinhos tinha, o que era a barra da calça, se combinava a camisa com a gravata. Mas o que ele pregou, não sei não. Porque o que ele pregou é a voz de Deus. E se não dá para ouvir, reconhecer e entender o que Deus fala, tanto faz como tanto fez. Toda criança espiritual tem muita dificuldade de ouvir a voz de Deus e de entender o que Deus fala. Quem não conhece a palavra, amados, não conhece a voz de Deus, logicamente. Com certeza, você há de concordar comigo. Deus tem lhe falado de várias maneiras. E Deus tem lhe falado várias vezes a respeito de muita coisa. E você que tem alguma área ou a vida parada e bloqueada, você vai entender por quê. A vida para, a vida fica bloqueada. Primeiro, porque a comunicação está interrompida. E se está interrompida, nós precisamos reconectar a nossa comunicação com Deus. Nós não podemos, de uma hora para outra, falar: ih, agora Deus ficou estrangeiro para mim. Percebem? Então, isso aqui é seríssimo que nós estamos tratando. Deus tem lhe falado a respeito de muitas coisas. Quem sabe para alguns aqui, Deus tem lhe falado de ser um fiel dizimista, de tratar muito bem a sua esposa, de ser uma esposa submissa ao seu marido. Deus tem falado a muitos de não faltar a nenhum culto, de ter uma conduta santa em qualquer lugar que você esteja, de ser um testemunho fiel da glória e da graça do Pai onde Deus lhe colocou. E você tem bloqueado tudo isso? Por quê? Você tem entendido a voz de Deus? Eu tenho, bispa. Deus tem falado claro ao seu coração? Tem. Mas chegou um ponto, bispa, que a vida parou. A vida parou porque com Deus não se brinca. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Você quer ver Eu vou mostrar um outro lado desta história. Desse menino que Deus chamava
e ele não entendia que era Deus, porque ele não conhecia o Senhor. Mas o profeta Eli conhecia. Por que o profeta Eli perdeu a sensibilidade de ouvir Deus? Estavam no mesmo recinto, não é? Um num quarto, outro no outro. Por que Deus para de falar com Eli e vai falar com uma criança? Começa a se apresentar a uma criança, para que ela o conheça, porque Deus vai começar a agir através e na vida daquela criança. Por que o profeta velho, e aqui vai para muitos velhos de igreja, com todo respeito, em tempo de casa e etc., por que aquele profeta perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quer saber por quê? Vamos ver isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Porque tem muitos irmãos que dizem assim: nossa, Deus falava tanto comigo, agora não fala mais. O que será que aconteceu? Nossa, Deus falava tudo para mim, agora Deus não fala comigo. Isso foi fato na vida do profeta Eli também. Vamos ver o que acontecia. É uma pergunta: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos? Isto é Deus falando com esse profeta Eli, perguntando para ele. E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha o que Deus estava falando. Está aqui, um dos pontos. Ele era o profeta, ele era o sacerdote, os filhos dele também eram os descendentes dele, o ajudavam porque ele era idoso. E na casa do pai, vinham as ofertas, vinham aqueles sacrifícios. E o Senhor disse que eles tiravam sarro daquilo lá, pisavam, sabe? Escarneciam do que faziam. Ah, mas isso eram... Amados, tem muita gente hoje que tira sarro na casa de Deus, que tira sarro dos irmãos, que ri de alguma coisa que acontece no altar. Não é rir porque há um momento para se rir, mas ri no sentido de pouco caso, né? E o profeta, aquele que era o profeta, põe antes para mim, vou ver o que mais eles faziam, por favor. Diz assim também, olha, pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se fizessem na minha morada. Próximo. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Sabe o que eles faziam? Pegavam o melhor das ofertas para eles. Eles mexiam nas coisas de Deus, e eles tinham direito. Lógico que era um serviço que tinha que ser mantido pelas ofertas, mas eles pegavam o que era bom, e o que não prestava ficava para a casa de Deus. É triste isso, não é? O profeta, disse Deus, honrava mais os filhos dele do que o próprio Deus. Você sabe que isso hoje eu vejo em muitas famílias? Ai, meu filhinho, mas não fala desse jeito com meu paizinho. Muita gente, se tiver que escolher entre vir um culto e paparicar um filho, paparica o filho. É a mesma postura, amados. Só mudou de data, só mudou de lugar físico. É a mesma coisa. Se tiver que escolher, escolhe os filhos. Se tiver que proteger alguém, pode até proteger o erro dentro da sua própria casa. Isto aqui, amados, é seríssimo. Veja o que acontece no versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Moços, Deus não está olhando só para os velhos, não. Eles ainda são muito jovens. Deus está preocupado com a minha mãe, com meu pai e minha vovó. Deus está preocupado com todos. Até com aquela semente que está sendo ali gerada no ventre de uma mãe, Deus está preocupado já. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Não é que eles desprezavam aquilo só que era material, eles desprezavam o que se fazia na casa de Deus. Quando alguém despreza o que acontece na casa de Deus, é um pecado muito grande perante o Senhor. Quando estar aqui dentro comendo ou lá fora é a mesma coisa,
é um pecado. Bispa, mas hoje é o século 21. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Quando se vai a um lugar lá fora com uma determinada roupa, e ela também serve para vir ao culto, e o padrão é baixo, está se desprezando a casa do Senhor, a oferta do Senhor. Qual oferta que eu estou desprezando? Meu amado, hoje você neste pacto é o sacrifício vivo. O seu próprio corpo é a oferta ao Senhor. Não existe nenhum boi, carneiro que se traz aqui, não. A Bíblia diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós fazemos alguma coisa com o nosso corpo, nós estamos fazendo exatamente o que Eli, os filhos de Eli, faziam. E isto ainda é um pecado muito grande perante o Senhor. Amém? Quem está entendendo? Amém. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é capeta. E não se importavam com o Senhor. Eram mundanos, profanos. Eles não estavam nem aí com Deus. Tem muita gente hoje, né? Que não está nem aí com Deus, com o culto, com o corpo de Cristo, com os irmãos que Deus plantou no mesmo ministério. Isso significa para Eli o quê? O profeta Eli tinha um grande pecado dentro da casa dele com seus filhos. Os filhos de Eli eram pecadores. E tão pecadores que estavam influenciando o seu próprio pai. Amados, pais que encobertam pecados de filhos são tão errados e pecadores quanto os seus filhos. Isso precisa ficar claro. Pais que não tomam atitudes diante de pecados dentro da sua própria casa estão em pecado, a comunicação com Deus, saibam, está bloqueada e a vida para. Não adianta gritar, chamar existência, pôr o nome na intercessão, não adianta ir para retiro. Deus tem princípios que, quando são violados, interrompem a comunicação. Nós estamos hoje tratando de um assunto seríssimo, porque os dias de hoje são outros, dizem muitos pais. A gente tem um pouco, bispa, sabe, eu já ouvi pais falarem isso, pais da graça. A gente tem hoje um pouco assim que fazer vistas grossas para certas coisas. Senhor Eli, senhora Eli. Que vistas grossas? Deus não tem vistas grossas, Deus tem vistas que enxergam tudo, que sonda corações. Ele tinha um pecado dentro da casa dele com os filhos. Versículo 30 diz, vamos lá para frente. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, agora vem a sentença. Tinha um pecado, não fazia nada, não repreendia os filhos, deixava a coisa correr solta. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Agora Deus vai mudar uma bênção. Vai tirar da pessoa, vai tirar da família. Dissera eu, põe de novo, Elô, põe de novo, é importante, a igreja, são textos que às vezes ninguém quer ler, ninguém quer ouvir, e Deus quer que ouça e que leia. Na verdade, dissera eu, Deus tinha dito, o que Deus tinha dito? A tua casa e a casa de teu pai andarão diante de mim perpetuamente. Deus disse. Essa era a vontade de Deus. Isso era o querer de Deus, que aquela família fosse sempre ungida, sempre do Senhor, sempre servindo a Deus, sempre abençoada, sempre. Porém, agora diz o Senhor, amados, porque muita gente diz, eu sou predestinado, que Deus predestinou vai ser mantido. Eu sou um abençoado, potencialmente, mas a bênção se manifesta ou não. Amém? Potencialmente todos nós somos abençoados, porque Jesus imputou isso no nosso espírito quando nos salvou, com toda sorte de bênçãos. Agora, onde elas estão? Vão ficar só no meu espírito? Eu quero em todas as áreas da vida. E para ser para todas as áreas da vida, nós precisamos entender o plano do Senhor. Agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Quer dizer, o Senhor não vai fazer mais aquilo.
a bênção naquela casa, que eles teriam uma descendência bendita para todos sempre, que estariam perpetuamente diante do Senhor. Longe de mim tal coisa, não vai acontecer isso não. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, não vão merecer nada. Não, amados, isso aqui é uma coisa, assim, a gente fica assim, né? Nós estamos ouvindo graça, 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 graça o tempo todo, mas isso aqui é graça. Isso aqui é conduta santa. Isso aqui é conduta de um homem, de uma mulher de Deus. O profeta Eli tinha desonrado o Senhor, porque ele encobria o pecado dentro da sua própria casa. Versículo 35 diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Que tapa na cara, né? Desculpe o termo. Que coisa, que humilhação para um profeta velho no fim dos seus dias. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Você é um sacerdote infiel. Mas nesta aliança, amados, sacerdotes somos todos nós, sacerdotes reais. Amém? Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Ele estava dizendo, porque você não é fiel. Que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Quando você é fiel e você faz o que está no coração de Deus, a primeira coisa que você deve ter é uma casa estável. Vou repetir porque isto é sério. Quando você é fiel a Deus e faz o que está no coração de Deus, a primeira coisa que você vai ter, que deverá acontecer com você, é você ter um lar estável. É um absurdo um crente não ter uma casa estável, uma casa tranquila. Porque não é esse o plano de Deus. Quando não é assim, amados, é porque tem coisa dentro de casa que é pecado. Quando a casa não é estável, há alguma coisa ali dentro que está fora dos eixos de Deus. Há coisa errada. Quem sabe um filho tirando o dízimo do Senhor? Não, eu vou cobrir isso para o meu filho, eu vou dar isso para o meu filho, não vou deixar faltar isso para o meu filho. Mas não é um dizimista na casa do Senhor. Isso é pecado. Isso é roubar a Deus. Literalmente isso é roubar a Deus. E tem muitas pessoas que o filho pede um tênis importado, dá, mas não é capaz de plantar a mesma semente na casa de Deus. O filho pede não sei quanto para ir para o shopping ou para uma balada, ou não sei aonde, dá, mas não é capaz de dar aquele mesmo valor e de repreender condutas erradas dentro da sua casa. Isto é pecado. Isto é um lar instável, bloqueado. Se a sua casa, em nome de Jesus, eu digo isso com temor e tremor diante de Deus. Se a sua casa não está estável, procure ver o que está encoberto diante do Senhor. Tem alguma coisa encoberta produzindo instabilidade no seu lar. Versículo 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, olha o que vinha o filho e fazia, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, parece brincadeira, não é? Mas tinha um garfo de 3 dentes na mão, aqueles filhos lá. Sabe o que ele fazia? Se você continuar lendo, você vai ver. Estavam ali cozendo a oferta, normalmente era carne de animais, e era para alimentar o povo, era para alimentar o sacerdote. Diz a palavra na sequência, você vai ler essa história que é muito interessante, porém trágica, né? E vinham eles e fisgavam da panela os melhores pedaços e separavam para eles. O melhor é para mim, o que sobrar é para Deus e para o povo do Senhor. E Eli, o profeta, sabia de tudo isso. E ele não os repreendeu nunca. Então, eu encerro dizendo, se você sabe de erros dentro da sua casa, se você sabe de erro dentro dos seus negócios, do seu local de trabalho, da sua empresa, se você sabe de erros dentro do seu comércio, do seu escritório, da sua clínica,
e você não repreende, se está em você fazer isso, e você não repreende, e não corta, e não desliga, você se torna uma pessoa diante de Deus execrável. Não perde a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas vem disciplina, correção e açoite da parte de Deus. Você não pode encobrir erro na sua mulher, da sua mulher. Não é que vai expor para os outros, não é isto. Porque a Bíblia manda cobrir o pecado, mas cobrir e tratar dele. Então você não pode encobrir pecados da sua esposa, você não pode cobrir pecados do seu marido, sabe? Cobrir no sentido de encobrir, de consentir, de fazer vistas largas, não é? Como se diz, ouvidos de mercador, não sei, não vi, não estou por dentro disso. Não encubra, por favor. Se erros existem, eles devem ser tratados para que sejam abandonados. Ponto final. Você deve dizer, não quero mais isso na minha vida, não quero mais isso na minha empresa, não quero mais isso na minha loja, não quero mais isso na minha casa. E isto tem que ser uma decisão daqueles que não querem passar o resto da vida sendo estrangeiros para Deus, e que Deus não seja estrangeiro para estas pessoas, e tendo a vida consequentemente bloqueada. Porque se não perder a visão, amados, de Deus, se a pessoa vem ao culto, Deus está falando 10 vezes, 20 vezes, e a pessoa fala, é interessante, mas eu não consigo ouvir como assim, esse jeito que o pastor fala. Não é bem assim. Toda pessoa que diz não é bem assim, tem pecado em casa, tem pecado escondido na vida. Essa pessoa, quem sabe, tem alguma coisa debaixo do banco do carro, ainda tem uma sementinha de romã na carteira, ainda tem uma fitinha lá que ganhou lá da vovó Cabinda quando estava no ano de não sei quando, fazendo um trabalhinho ali e fica com medo de desfazer daquilo. Tem alguma coisa estranha ali, amados, que está interrompendo essa comunicação com Deus, e Deus sabe muito bem em tudo que nós andamos metido. Queria que você entendesse isso. Deus, eu posso nunca saber, e nem faço questão. Deus sabe tudo em que todos os seus filhos andam metidos. Amém? Depois estes dizem, Deus não fala, eu não entendo, Deus não faz, comigo é diferente. Não é diferente. Deus fala com todos os seus filhos da mesma forma, na mesma intensidade. Amém? É que a tragédia do cristianismo são os santos sem santidade. Porque santos todos nós somos, porque temos aquele que é santo em nós, fomos justificados, santificados. Mas quem não tem santidade no viver, é uma verdadeira tragédia. Amém? Quando você ouve uma mensagem destas, estas palavras que eu tenho transmitido, são a genuína graça de Deus. Pensa comigo, quem é que pode estar falando? Quem que está falando? Quem está falando com a igreja? Amém? Eu termino com Jonas 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Manuel, a Maria, a Antônio, a João, a José, sei lá, a Andréia, a Carlos, a Camila. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai lá, seja um instrumento meu, vai corrigir aquele erro ali naquele lugar, na tua casa, na tua vizinhança, na tua parentela, no teu escritório. Vai corrigir esse erro, vai corrigir dentro da minha casa. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Quando às vezes Deus tem estes cultos com estas palavras um pouco mais de exortação, tem gente que some. Fica um mês sem aparecer, vou dar um tempo. É Jonas, que se dispõe. Eu entendi que eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma fugidinha, eu vou ficar um tempo fora. Em vez de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis, não é? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Veio a voz de Deus para Jonas
E a voz de Deus é uma prova de fidelidade ou de infidelidade sempre para a nossa vida, não é? De nós para com Deus. Deus não quer mais nem menos do que a nossa fidelidade e a nossa obediência. Então, a nossa fidelidade é a nossa obrigação em tudo que nós fomos chamados a fazer em favor do Evangelho. Amém? Versículo 4 diz: mas, ouviu e não entendeu? Ouviu e não obedeceu? Porque aqui ele havia entendido muito bem. O Senhor toma providência sempre. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Você já sabe o que aconteceu, né? Deus não fez nada para Jonas. Ele só fez o quê? Lançou no mar um forte vento. Tem gente que diz, não vai acontecer nada. Não vai diretamente não, mas tempestades se levantam em muitas áreas da vida. Vem um tempo ali diferente, uma tempestade, e às vezes o nosso navio está a ponto de se despedaçar. Por quê, bispa? Uma palavra assim só: desobediência. Estamos nos fazendo de estrangeiros para Deus, e Deus está sendo estrangeiro para nós. Bispa, por que Jonas teve que sofrer? Pela desobediência ao ouvir a voz de Deus. A voz que você ouve neste altar é para ser obedecida. E ao obedecer, você terá estabilidade, paz, alegria, segurança, saúde perfeita, prosperidade financeira. Você terá uma família feliz, você terá uma família que serve a Deus, porque o desejo do fundo do nosso coração, de todos nós, é dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que você possa hoje deixar de ser estrangeiro, se tem sido para Deus, e que Deus possa hoje não ser mais estrangeiro para você. Há atitudes práticas que Deus espera de cada um de nós. Vamos todos ouvir, obedecer, e vamos nos livrar dos destinos que tiveram Eli e os seus filhos, e Jonas passando por um bocado de desespero quando não precisava passar por nada daquilo. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pastor, Bispo Rai, vem dar a bênção final. Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos. Nós somos ovelhas e temos ouvidos de ovelhas. E nós também, Senhor, reconhecemos a Tua voz. E nós também, Senhor, entendemos o que o Senhor falou. E agora que tudo está muito claro, não há aqui estrangeiros, Jesus. Na verdade, nós somos concidadãos dos céus. E o Senhor há muito tempo parou de nos chamar de servos para nos chamar de amigos. Isso que significa que há uma intimidade muito grande entre o Senhor e nós. Por isso agora, Senhor, cabe a nós obedecer. Que cada um aqui cresça mais, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus, na intimidade, Pai, com a Tua voz. Que pare, Senhor, qualquer tipo de falsa humildade, que cada um assuma o que é, diante de Ti, diante dos homens, Senhor. E que haja acerto em nossas casas, em nossos trabalhos, em nosso local de ação, Jesus. Seja ele qual for, que nós sejamos, Pai, pastores nas nossas casas. Que nós sejamos ali servos. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o pecado oculto, eu repreendo toda semente que está germinando, porque está sendo escondido em alguma área, em alguma casa, em algum local. Porque, Senhor, nós não queremos nenhuma vida deste ministério bloqueada. Para que tudo, Senhor, venha à existência,
para que realmente o ano seja de grandes conquistas, nós saímos daqui para te obedecer. Porque tu disseste, os que me honram, eu honrarei, mas os que me desonram serão desmerecidos. Eu profetizo que aqui ninguém será desmerecido, mas que todos serão honrados pelo Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Bispo. Glória a Deus, aleluia. Nosso ministério preza e prima pelo ensinamento da palavra. Amém, para que você não seja estrangeiro ao reino de Deus. Amém. Graças Você a é da família de Deus, você pertence à intimidade do nosso Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus seja glorificado pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua obediência. Aqueles que precisarem sair, Bispo Rai acabou de dar a bênção final e precisam, o ônibus vai passar, fique à vontade. Os que puderem, cantem este último louvor conosco. Gostaria muito que os nossos queridos ministros de louvor tivessem, eu sei que estavam ensaiando, tivessem acesso, é muito importante, à mensagem desta noite. Será dada de presente a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. O que nós vamos cantar? Quero consagrar-te. Quero consagrar-te. Achamos telão para que todos possam confessar estas verdades. Prazer em revê-lo, pastor Ricardo, pastora Ione, muito bom. Vocês me fazem muito bem, a presença de vocês no culto. Alegra o meu coração. Entendimento.
Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã para quem vai viajar e até quinta para quem não vai. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Você não é estrangeiro. Até No reino de domingo, Deus. tem culto Você domingo. é da Amém. família de Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.